Imagina investir tudo o que você tem, absolutamente tudo, em algo que parece ser a realização de um sonho, só para descobrir que era uma armadilha maquiada de oportunidade. Parece cena de filme, não é? Mas é exatamente o que acontece com milhares de pessoas todos os anos, enganadas por promessas bonitas que escondem a dor de um fracasso anunciado. E se eu te disser que, por trás de uma vitrine cheia de bombons, cacau e promessas de retorno garantido, existe uma história de decepção, luta, superação e fé? Isso mesmo! O conto de hoje vai mexer com você. Prepare-se para mergulhar em mais um dos nossos contos inspirados nos Salmos, onde fé e esperança se encontram nas entrelinhas da dor. Aqui, vamos contar a história de André e Roberta, um casal que acreditou nas promessas de uma franquia de loja de chocolates e acabou afundado em dívidas e frustrações. Eles perderam mais de R$ 400 mil, mas ganharam algo que o dinheiro nunca poderia comprar: um reencontro com a fé, com o propósito e com a esperança. Não, os fatos narrados neste vídeo não são reais. Essa é uma história fictícia, criada com auxílio de inteligência artificial, mas que carrega a verdade de muitas histórias reais espalhadas pelo Brasil. Por isso, preste atenção. Esse conto não é só uma história, é um espelho que pode refletir decisões que você está prestes a tomar, ou que já tomou. E mais do que isso, é um farol aceso para quem acha que está no fim do túnel. Fique com a gente até o final, porque além de uma boa história, você vai sair com reflexões positivas, mensagens motivacionais, exemplos práticos e aquela dose de fé que reacende o coração nos momentos mais escuros. Ah, e não esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos. Isso nos ajuda a continuar espalhando histórias de fé e esperança, para quem mais precisa. Vamos juntos! Porque até quando tudo parece estar perdido, o Senhor ainda é o nosso pastor. E onde Ele guia, nunca falta o essencial: o doce começo amargo. Era uma manhã clara de terça-feira quando André e Roberta decidiram que era hora de mudar de vida. Eles estavam cansados da rotina exaustiva, ele trabalhando com atendimento em um call center e ela, como auxiliar administrativa, em um escritório que mais parecia uma cápsula de estresse. Sonhavam alto, como tantos outros casais que acreditam no poder da própria força. E foi navegando no Instagram que Roberta viu o anúncio chamativo: seja dono do seu próprio negócio. Franquias de loja de chocolate com faturamento garantido. O brilho nos olhos foi imediato. Afinal, quem não gostaria de trabalhar com chocolate, né? Em poucos dias, estavam conversando com um consultor da franqueadora. O discurso era hipnotizante: vocês só precisam investir R$ 200 mil. Nós entregamos tudo pronto. Em 4 meses vocês estarão faturando R$ 50 mil por mês. André, que já era apaixonado por marketing, ficou encantado com as embalagens da marca, o branding impecável e a promessa de suporte total. Roberta, com seu lado sonhador, já se via decorando a vitrine para Páscoa. O casal acreditou. Acreditou com o coração, com os sonhos, com as economias guardadas com tanto esforço, e com o empréstimo que fariam no banco para completar o investimento. Eles assinaram o contrato. Sem advogado. Sem análise profunda. Só com fé e um desejo intenso de fazer dar certo. A franqueadora prometia tudo: ponto validado, marketing regional, treinamento completo, fornecedores com preços exclusivos e até assessoria de vendas nos primeiros 90 dias. Era o pacote completo do sucesso. Mas o que parecia um conto de fadas empresarial, rapidamente virou um pesadelo disfarçado de oportunidade. A loja foi entregue com atraso. O ponto, na prática, não tinha fluxo de pessoas. E o suporte da franqueadora? Silêncio absoluto. Os primeiros dias foram de festa. Amigos e familiares compareceram na inauguração, flores, balões, fotos para o Instagram. Só que, uma semana depois, o movimento caiu bruscamente. E ali já começou a primeira rachadura no castelo de vidro. Quando tentaram ligar para o consultor da franquia, ele estava em reunião. Depois, viajando. Depois, não trabalha mais conosco. O suporte prometido virou um número de WhatsApp com respostas automáticas e emojis de joinha. André começou a sentir o baque. Roberta chorava à noite, escondida, para não desanimar o marido. As vendas não cobriam nem o aluguel. E para piorar, os chocolates eram comprados da própria franqueadora, com preços acima do mercado. Era como vender ouro por preço de cobre, e ainda com concorrência nas redondezas. Foi aí que André percebeu: estavam presos num sistema que não favorecia o franqueado. Era quase como um jogo de cartas marcadas, onde a banca sempre ganhava. Começaram as brigas. Roberta queria desistir. André insistia.
Ele dizia que tudo daria certo com fé em Deus, mas internamente já sentia o peso da culpa. As contas foram se acumulando. A fatura do cartão estourava todo mês. A luz atrasada. O aluguel do shopping ameaçando despejo. Tudo isso em menos de 6 meses de loja aberta. Era difícil acordar, olhar para o espelho e se ver falido. Difícil, sobretudo, era encarar o olhar da esposa, o olhar de quem já não via mais esperança. André começou a perder peso. Roberta se calou. O doce sonho estava derretendo. E mesmo assim, ainda havia uma ponta de fé dentro deles, sussurrando: "O Senhor é o teu pastor, e nada te faltará. Mesmo que pareça faltar tudo." Foi nesse momento que Roberta, quase em desespero, pegou sua Bíblia e abriu sem olhar. O Salmo 23 estava ali, como uma carta de alívio em meio à tempestade. Ela leu em voz alta. André, em silêncio, escutou. Pela primeira vez em semanas, os dois se abraçaram sem falar em dívida, loja, chocolate ou franqueadora. Naquele momento, ainda que tudo estivesse caindo ao redor, o coração encontrava um ponto de descanso, de fé e esperança. O casal, cansado e sem direção, decidiu dar um último passo. Parar, respirar e buscar sabedoria, não mais no consultor da franquia, nem em promessas fáceis, mas em algo mais alto. Mais profundo. E foi nessa virada que a jornada deles começou a mudar, ainda que a loja continuasse afundando. Porque quando a alma se fortalece, o corpo aguenta. E se você está sentindo que tudo também está afundando ao seu redor, o que vem a seguir pode abrir os seus olhos para caminhos que você ainda não enxergou. Quando o fundo do poço vira ponto de partida. Depois daquela noite de choro silencioso e leitura do Salmo 23, algo dentro de Roberta se acendeu. Não era uma revolta. Não era conformismo. Era uma chama tímida de coragem misturada com fé. Ela percebeu que precisava parar de olhar para a loja como a única porta de saída. Começou a se perguntar se não havia, na verdade, um propósito escondido naquela dor. Sim, eles haviam perdido dinheiro, tempo, estabilidade. Mas e se aquilo fosse só o começo de um recomeço maior? Uma porta fechada às vezes nos empurra para abrir janelas que nunca ousamos tocar. Foi então que ela propôs uma ideia para André. E se fechassem a loja antes que a dívida ficasse impagável? A princípio, ele resistiu. O orgulho masculino doía. Ele sentia que desistir seria como confirmar o fracasso. Mas Roberta insistiu: "Não estamos desistindo, estamos nos libertando." Aquilo bateu forte no peito dele. Parecia contraditório, mas fazia sentido. Às vezes, parar é o primeiro passo para continuar. Quantas pessoas vivem anos num erro apenas para não admitir que escolheram o caminho errado? Com o coração ainda machucado, tomaram a decisão. Fecharam a loja. Os familiares julgaram. Alguns amigos sumiram. A franqueadora sequer ligou para entender o que houve. O prejuízo final: mais de R$400 mil entre empréstimos, reformas, estoque parado, taxas e rescisões. Mas o que parecia ser o fim, foi o início de um caminho de cura. André voltou a frequentar a igreja. Roberta começou um curso gratuito online de empreendedorismo feminino. Eles encontraram em podcasts, lives e livros, vozes que diziam: "Você não é o seu erro. Você é o que decide fazer com ele." Começaram a praticar uma rotina de aprendizado. Acordavam cedo, liam juntos trechos da Bíblia, ouviam histórias de superação e fé, e cada noite encerravam o dia com uma reflexão positiva. E isso, aos poucos, foi mudando o clima da casa. O ambiente que antes era de cobrança e frustração, virou espaço de ideias e possibilidades. Roberta começou a vender brownies caseiros na vizinhança, e o que era para ser só uma renda extra virou motivo de alegria. André, que sempre gostou de escrever, começou um blog contando sua experiência e ajudando outras pessoas a não caírem no mesmo golpe. Foi quando perceberam algo: não haviam perdido tudo. Tinham perdido o que não fazia sentido. Ganharam maturidade, união, propósito. E agora sabiam o que realmente queriam: não sucesso a qualquer custo, mas construir algo sólido, real, com propósito. Aquela loja de chocolate prometia liberdade, mas os aprisionou. Agora, fora daquele sistema, sentiam-se livres. E livres, começaram a enxergar o verdadeiro pasto verde que o Salmo prometia. Porque às vezes o verde não está nas vitrines chamativas, mas nos pequenos passos firmes que você dá em direção à sua verdade. O blog de André começou a viralizar. Muita gente se identificava com a história. "Passei pela mesma coisa", diziam os comentários. "Obrigada por compartilhar. Você me salvou de assinar o contrato." Em pouco tempo,
foram convidados para uma entrevista em um canal local. Contaram sua trajetória, assumiram os erros, mas também mostraram como a fé os resgatou. E foi ali que tudo começou a mudar, de novo. Não com promessas prontas, mas com reconhecimento sincero. Roberta começou a fazer cursos pagos de confeitaria, graças às vendas dos brownies que não paravam de crescer. André foi chamado para ministrar uma palestra para empreendedores iniciantes. E os dois, juntos, criaram uma página chamada Doce Aprendizado, onde davam dicas, compartilhavam reflexões e testemunhos. A cada postagem, uma enxurrada de comentários. Essa história me levantou. Agora eu acredito em mim de novo. Era como se a dor deles tivesse virado remédio para outros. A vida não ficou fácil da noite pro dia. Ainda pagavam parcelas do empréstimo. Ainda havia noites de insegurança. Mas agora havia um diferencial, a certeza de que o pastor deles era maior do que qualquer prejuízo. E mesmo que o vale da sombra da morte estivesse presente, a vara e o cajado do Senhor estavam ali, guiando. Não era mais sobre chocolate. Era sobre fé, coragem, superação. Era sobre plantar esperança em solo árido. E essa plantação começava a brotar de um jeito que eles jamais poderiam imaginar. Quando a esperança começa a florescer. O tempo passou. O projeto Doce Aprendizado crescia com força. André se viu escrevendo textos semanais para uma revista online de negócios e propósito, enquanto Roberta ampliava o cardápio, tortas, brigadeiros, palhas italianas. Tudo artesanal, tudo feito com amor e propósito. Mas mais do que os doces, eram as histórias por trás deles que tocavam os clientes. Em cada embalagem, Roberta escrevia uma pequena mensagem motivacional. E foi assim que transformaram contos de superação e fé em parte do produto. Um dia, receberam uma encomenda de 100 unidades para um evento corporativo. E o dono da empresa, ao provar os doces, se emocionou com a história do casal. "Vocês têm que expandir", disse ele. Mas dessa vez, André e Roberta não se empolgaram com a ideia de imediato. Aprenderam que nem toda expansão é progresso. Analisaram com calma. Planejaram. Buscaram conselhos. E, depois de muita oração, decidiram que sim, era hora de crescer. Mas agora, nos próprios termos. Sem franquia. Sem mentiras. Só com verdade. Alugaram uma cozinha profissional compartilhada, contrataram uma ajudante e iniciaram uma linha corporativa. E mais do que clientes, começaram a fazer parcerias com ONGs, eventos beneficentes e projetos sociais. Roberta ministrava oficinas em comunidades carentes, ensinando mulheres a empreenderem com poucos ingredientes. André fazia mentorias online para pequenos empreendedores. A marca deles virou símbolo de fé que renasce das cinzas. Um verdadeiro milagre disfarçado de microempresa. Eles entenderam que o Salmo 23 não era poesia distante. Era manual de vida. "Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos." Quantas vezes lembraram disso ao serem chamados novamente para falar sobre a falência da franquia? Mas agora, falavam com a cabeça erguida. Porque sabiam que errar faz parte, mas continuar caído é escolha. E a escolha deles foi levantar, aprender, servir. E isso fez toda a diferença. Começaram a ser convidados para eventos de fé, empreendedorismo e superação. Muitos duvidavam que aquele casal simples tivesse passado por tanta coisa. Mas bastava ouvir um pouco da história para perceber. Havia verdade ali. E verdade, hoje em dia, é o que mais falta. Em uma época em que tudo parece perfeito nas redes, mostrar o processo, com lágrimas, fé, tombos e recomeços, virou diferencial. André e Roberta eram exatamente isso. Gente como a gente, mas que não desistiu. As vendas cresceram 70%. Em datas como Páscoa e Natal, a cozinha virava uma fábrica de alegria. Mas o maior retorno não era o financeiro, era o impacto. As mensagens que recebiam diariamente eram provas disso. "Estava pensando em tirar minha vida, mas ouvi vocês e mudei de ideia. Decidi empreender mesmo com medo, porque vi que é possível." Isso sim era riqueza. E não havia mais engano ou armadilha. Era tudo claro, limpo, honesto. Como a água das veredas de justiça descritas no Salmo. Mas apesar de tudo, algo ainda os inquietava. Sentiam que faltava uma peça no quebra-cabeça. Algo ainda mais profundo. E foi durante um culto, em uma igreja simples de bairro, que entenderam o que era. Um pastor disse: "Deus não quer que você apenas prospere. Ele quer que você transborde. Que seu cálice esteja cheio a ponto de alcançar outros." Aquilo entrou como flecha.
E foi ali que decidiram o próximo passo. André escreveu um livro. Roberta começou a estruturar sua própria marca de doces com propósito. E juntos, criaram um curso online gratuito chamado Empreenda com Alma. Não se tratava mais de chocolate. Se tratava de transformar vidas. E estavam dispostos a ir até o fim nessa missão. Porque, afinal, bondade e misericórdia o seguiriam todos os dias da vida. E aquela antiga loja de franquia, agora, era apenas um capítulo superado de uma história muito maior. Quando a mesa é posta diante da adversidade. O sucesso do projeto Doce Aprendizado não passou despercebido por todos. Algumas pessoas do passado, inclusive sócios da franquia, começaram a aparecer novamente. Um deles, o mesmo que tinha os incentivado a comprar a franquia, tentou se reaproximar com elogios falsos e propostas duvidosas. André percebeu rapidamente o perigo e, com firmeza, disse: "Hoje eu sei quem é meu pastor. E não é o dinheiro." Foi a primeira vez que disse isso em voz alta, e se sentiu liberto. Porque agora, não era o lucro que o guiava, era a missão. Roberta também teve que lidar com comentários maldosos. Uma antiga amiga de infância postou uma indireta nas redes sociais: "Só quem faliu sabe virar coach." Ela poderia ter respondido, mas preferiu silenciar, porque sabia que o Senhor preparava uma mesa na presença dos inimigos, e não precisava provar mais nada. O sucesso que vinha agora era fruto de verdade, suor e fé. E quem se alimenta de graça não precisa rebater veneno. Apenas continua a servir. A história deles chegou até uma grande empresa de alimentos saudáveis, que ofereceu parceria para lançar uma linha de doces com propósito social. A proposta era generosa. Mas o casal colocou tudo em oração. Nada seria decidido pela empolgação. Queriam saber: isso edifica? Isso respeita o que acreditamos? E, após semanas de diálogo e ajustes, fecharam um contrato que permitia expandir, sem perder a essência. Agora, parte dos lucros seriam destinados a cursos para jovens empreendedores em situação de vulnerabilidade. Uma mesa estava, de fato, sendo posta. Essa mesa, porém, não era feita de luxos. Era feita de senso de missão. E todos os dias, ao entrarem na cozinha industrial, Roberta fazia uma pequena oração: "Senhor, que cada doce seja um recado de amor." E era. Porque os bilhetes nas embalagens se tornaram sua marca registrada. "Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum. Ele refrigera minha alma. Certamente bondade me seguirá." Essas palavras se espalhavam pelas cidades como sementes invisíveis que floresciam onde menos se esperava. Certo dia, receberam uma carta de um presídio feminino. Uma das internas havia recebido um dos doces em uma campanha de doações. E aquele versículo no bilhete a fez repensar toda a vida. "Vocês não me conhecem, mas me deram um novo começo. Eu quero conhecer esse Deus de vocês." Roberta chorou. André também. Aquilo superava qualquer prêmio ou venda. Porque agora sabiam, estavam exatamente onde Deus queria que estivessem. Não por fama, não por dinheiro, mas por um chamado maior. Mesmo com os inimigos do passado tentando desmerecer, zombar ou questionar, havia uma paz inabalável no coração deles. O Senhor era o pastor deles. Nada lhes faltava. E mesmo que a inveja soprasse, a bênção soprava mais forte. Eles aprenderam a não se vingar, mas a servir. Não a gritar, mas a agir com mansidão. Porque quando Deus honra alguém, não há oposição que resista. A mesa que o Senhor prepara não é secreta. É pública. E ali, sentados na simplicidade, eles provaram o sabor da verdadeira prosperidade. As redes sociais do projeto passaram de 1.000 para 100.000 seguidores. Mas o tom nunca mudou. Era sobre humildade, aprendizado, reconstrução. Eles davam voz aos erros, às quedas, às cicatrizes. E isso conectava. Porque ninguém confia em quem finge nunca ter tropeçado. As pessoas queriam verdade. E era isso que recebiam, junto com o doce. Um recado de esperança, uma mensagem de fé. Um lembrete de que é possível recomeçar. Em um evento, André disse uma frase que viralizou: "Você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar pequeno com grandeza." Aquilo se tornou um mantra. Jovens, idosos, donas de casa, empreendedores frustrados, todos se identificavam. E ali, diante dos que um dia zombaram, criticaram ou abandonaram, eles estavam firmes. Não por vingança, mas por vocação. Porque a vingança fere, mas a vocação cura. O casal entendeu que a prosperidade verdadeira é ser bênção na vida de alguém.
que a maior mesa que Deus prepara não tem talheres de ouro, mas corações dispostos a repartir. E quanto mais repartiam, mais tinham. Mais amor, mais força, mais fé. Deus os enchia para que pudessem transbordar. E isso não tinha preço. Era graça. Era missão. Era o Salmo 23 vivo, encarnado, doce e salgado, real e eterno. Quando o cálice transborda e a bondade te segue. Os anos passaram e a vida dos dois mudou radicalmente. O casal que um dia teve vergonha de dizer que faliu agora era referência em propósito e superação. Mas jamais esqueceram o que o sustentou nos piores dias, a fé. Por isso, decidiram construir algo maior. Um centro de capacitação chamado Veredas. Lá, dariam cursos gratuitos, ofereciam apoio emocional e criariam uma comunidade onde o evangelho encontrava o empreendedorismo. O terreno foi doado por uma seguidora que se emocionou com a história. O projeto foi erguido com doações, vaquinhas virtuais e parcerias honestas. Nada luxuoso, mas tudo feito com coração. E cada tijolo ali contava um milagre. No dia da inauguração, dezenas de pessoas se emocionaram. André falou sobre a primeira noite em que leu o Salmo 23 em lágrimas. Roberta contou do dia que vendeu seu primeiro brownie. E todos entenderam, o milagre não estava no final. Ele já existia desde o primeiro passo de fé. A filha deles, Ana Clara, que cresceu vendo tudo, hoje é palestrante juvenil. Fala sobre resiliência nas escolas. Diz com orgulho, meus pais me ensinaram a não ter medo do fracasso, mas sim de não aprender com ele. E seu testemunho arranca lágrimas de jovens que também carregam dores, vergonhas e sonhos interrompidos. Porque a força do testemunho não está no brilho. Está nas rachaduras por onde a luz de Deus entra. André e Roberta não vivem mais com medo. Porque sabem que o Senhor é bom, em todo o tempo. Sabem que nem sempre as águas são calmas, mas o pastor nunca abandona o rebanho. E que mesmo quando a conta está no vermelho, ou quando o mundo vira as costas, ele prepara um novo caminho. E mais, que a bondade e a misericórdia não seguiram só no sucesso, mas os carregaram nos piores dias. Essa consciência os transformou para sempre. Hoje, ao olharem para trás, não sentem dor, nem arrependimento. Sentem gratidão. Pela loja enganosa. Sim, porque foi ela que os levou a descobrir seu verdadeiro propósito. Pela falência. Também. Porque ela abriu a porta para uma vida de verdade. Eles aprenderam que o cálice só transborda quando está cheio daquilo que vem de Deus. E Deus não dá pouco. Deus dá o necessário, e quando vê que o coração é generoso, Ele multiplica. A mesa continua posta. Não mais de chocolate, mas de justiça, partilha e amor. E cada pessoa que passa pelo projeto Veredas sente isso. Ali, a dignidade é devolvida. A fé é reacendida. O valor do ser é exaltado acima do ter. E tudo isso começou com um sim no fundo do poço. Um sim a Deus, quando tudo parecia perdido. Hoje, são testemunhas vivas do poder que tem uma simples oração: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E se for agora o seu recomeço? E você? Já pensou que talvez o fundo do poço, onde está, seja o lugar exato onde Deus quer plantar um novo começo? Roberta e André não tinham ideia do que estava por vir. Mas disseram sim. Deram um passo. Oraram com lágrimas. E escolheram seguir a voz do pastor. Talvez hoje você esteja cercado de prejuízos, decepções e desânimo. Mas e se for esse o ponto de virada? E se, ao invés de tentar sair correndo, você olhasse para cima e dissesse: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Deus ainda prepara mesas. Ainda refrigera almas. Ainda unge cabeças com óleo. E o cálice que hoje parece vazio, amanhã pode transbordar. Pare de fugir da dor e transforme-a em direção. Como Roberta e André, você também pode encontrar força onde só havia escuridão. Porque o Salmo 23 não é só poesia. É promessa. É destino. É vida. E o convite está feito. Curta, compartilhe e envie esse conto para alguém que precisa de um recomeço. Siga o canal Contos Inspirados nos Salmos para mais histórias que tocam a alma e despertam a fé. Porque a Bíblia ainda escreve os capítulos mais lindos, através de vidas como a sua. Obrigado por assistir este vídeo e não se esqueça de conferir todos os contos aqui do nosso canal, além de compartilhar com seus amigos, pois uma história como esta pode mudar vidas. Um abraço, fica com Deus e tchau.